bom dia. Hoje nós iremos estudar, revisar um assunto bem interessante e que eu sei que causa algum tipo de dúvida. Você pode não ter dúvida em relação a alguma expressão, mas eu sei que em outra você pode ter. Então, hoje o nosso assunto é sobre expressões que causam dúvidas no dia a dia. E nós vamos começar pela mais simples. Mal com U e mal com L. Mal com U, gente, é adjetivo. E sendo adjetivo, esse mal sempre vai se referir a um substantivo. Ou seja, a palavra mal com U sempre vai estar acompanhando um substantivo. E ele significa, é o antônimo de bom. Todas as vezes em que você puder na frase substituir a palavra mal, você puder substituir por bom e fizer sentido, é porque esse mal é adjetivo e deve ser escrito com U. Tudo bem? Eu digo assim: o menino é mau. Esse mal seria com U ou seria com L? Esse mal, gente, seria com U. Por quê? Porque quando eu troco mal por bom, a frase faz sentido. E esse mal está se referindo à palavra menino, que é um substantivo, tá bom? O feminino de mal é má. A menina é má. Má é o contrário de boa. Os meninos são maus. O plural de mal é maus. E o plural de má é más. Com acento, tá bom? As meninas são más. As meninas são boas. Tudo bem? Essa eu sei que é muito simples e eu sei que você compreende essa expressão aqui tranquilamente. Já o mal com L, esse mal com L, ele pode ser conjunção, pode ser advérbio e a letra subindo, e pode ser substantivo. Toda vez que você for colocar uma frase, você tem que avaliar a situação daquele mal. Porque mal com U, ele é muito simples, ele só pode ser adjetivo, tá bom? E esse mal com U é o contrário de bom. Esse mal com L é o contrário de bem. Quando eu digo assim, o menino dança, seria mal com U ou mal com L? O menino dança bom ou o menino dança bem? O menino dança bem. Então é mal com L. Veja que esse mal, ele está funcionando como um advérbio, porque ele está se referindo a um verbo. E nós sabemos, tenha calma que a gente vai ver esse assunto, e nós sabemos que todas as vezes em que uma palavra ela se referir a um verbo, advérbio ou a um adjetivo, ele funcionará como um advérbio. Então, esse mal, ele está se referindo a um verbo. Então, ele só pode exercer, no caso, na frase, o papel de advérbio. E eu posso trocar pela expressão bem. Ele pode ser substantivo também, quando ele vier acompanhado de um artigo. Eu digo assim, ó. O
O mal e o bem andam juntos. O bem e o mal andam juntos. Então veja que aqui, esse mal, a gente já sabe que ele significa bem, né? O oposto de bem. E esse mal aqui, veja que ele está acompanhado de um artigo. Então, nessa frase aí, ele tem o papel de substantivo. Por quê? Porque ele prioritariamente está acompanhado de artigo. E também tem o valor de conjunção. Quando eu expresso tempo, né? No caso, mal, ele funciona como uma conjunção adverbial temporal. Quando eu digo assim, mal cheguei à escola, o professor entrou na sala. Mal cheguei na escola, o professor entrou na sala. Veja, esse mal aqui, gente, ele funciona como conjunção. E é uma conjunção de tempo. Porque significa assim que. Significa logo que. Significa quando. E essas locuções conjuntivas, né? Locução, por que locução, professora? Porque locução é quando eu tenho duas ou mais palavras que expressam determinado sentido. Então, no caso, assim que, logo que, elas têm mais de duas palavras, né? Elas têm duas ou mais palavras e elas expressam tempo, né? Elas têm um valor de uma conjunção, que no caso é uma conjunção de tempo. Então a gente chama de locução conjuntiva. Quando eu só tenho uma palavra, ela é a conjunção. No caso de assim que, logo que, eu tenho duas palavras. Duas ou mais palavras, eu já tenho locução, tá bom? Então esse aqui foi a nossa primeira expressão que causa dúvida, tá? A nossa segunda expressão que causa bastante dúvida é simplesmente o uso dos porquês. Professora, eu sei utilizar muito bem os porquês. Eu sei que o porquê separado e sem acento é no início de perguntas. Eu sei que o porquê junto e sem acento, ele é para responder a pergunta. Eu sei que o porquê separado com acento é no final de perguntas. E eu sei que o porquê junto e com acento, ele equivale a substantivo. Ok. Só que tem uma situação que pode causar dúvida quando você for usar. E a gente vai saber agora. Olha, toda vez que o seu porquê ele for separado e sem acento, é porque você vai utilizar em frases interrogativas diretas ou indiretas. Como assim, Luciana? Frase interrogativa direta e indireta? Frase interrogativa direta e a interrogativa indireta. Como seria essa situação? Veja só. Gente, a frase interrogativa, ela é direta quando você faz a pergunta de forma direta. E para isso você utiliza o ponto de interrogação. O professor veio hoje? Veja, você faz a pergunta de forma direta. Você não precisa repassar essa pergunta. Você não faz assim a pergunta. Entendeu? Você não fica encontrando um motivo, né, uma resposta para a sua pergunta
de maneira indireta. Você faz a pergunta e você quer a resposta direta. Essa é uma frase interrogativa direta, né? E para isso você utiliza o ponto de interrogação. Já a frase interrogativa indireta é aquela em que você quer saber a resposta, mas você faz a pergunta assim. Quando você diz assim: não sei por que o professor não veio hoje. Veja, é uma pergunta. Você está em busca de uma resposta, mas essa resposta ela é indireta e você não precisa utilizar o ponto de interrogação. Não sei por que o professor não veio hoje. Você consegue entender que eu estou me fazendo uma pergunta? Só que a resposta que eu preciso dessa pergunta é uma resposta indireta, porque eu fico na realidade buscando os motivos. Mas se eu não tiver, tudo certo. Então, esse porquê separado e sem acento, você utiliza no início de frases. Quando a frase for interrogativa direta, preste atenção. Eu uso no início de frases, quando eu fizer uma pergunta de forma direta. Por que o céu é azul? Por que o sol é amarelo? Por que o sol está nos torrando? Por que eu não posso ligar o ar-condicionado o dia todo? Porque eu sou pobre. Tudo bem. Porque eu gosto de tomar banho? Veja, são perguntas interrogativas diretas. Para isso eu preciso utilizar o ponto de interrogação. Então, com essas perguntas interrogativas diretas, no início de frase, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Agora, quando eu utilizar a frase interrogativa indireta, a indireta, esse porquê vai estar de forma intermediária, vai estar no meio da pergunta. Não vai estar no início, tá bom? Quando você faz uma frase interrogativa indireta, quando você faz uma pergunta indireta, o porquê, ele vai estar lá no meio da frase. No final, não. No final, a gente já vai utilizar uma outra situação. Mas quando eu faço a pergunta indireta, esse porquê ele vai estar lá no meio da frase. Eu não entendo por que o professor não veio. Eu não consigo compreender por que eu ganho pouco. Entenderam? Viram que o porquê está lá no meio da frase? Pois é. Então, veja, esse porquê separado e sem acento, você não usa só início de frase. Você também pode utilizar esse porquê quando ele estiver na posição intermediária, desde que você esteja fazendo uma pergunta indireta, tá bom? E outra coisa, você ainda pode utilizar esse porquê separado e sem acento em outra situação. Quando você puder substituir esse porquê aqui, ó, pela expressão por qual motivo. Por qual, pelo qual, né? Depois que faz a contração. Quando eu digo assim, o caminho por que passei é longo. Olha que coisa linda. E eu acho que você não tem costume de utilizar o porquê nesse sentido, né? O caminho por que passei é longo. Olha o porquê aqui. Ele é separado e é sem acento. E eu não estou fazendo nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta direta, nenhuma pergunta indireta. Eu estou fazendo uma afirmação. Mas veja que todas as vezes em que você puder substituir esse porquê por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, você vai utilizar o porquê.
separado e sem acento. O caminho pelo qual passei é longo. Nesse caso, gente, esse por aqui é preposição e esse que é um pronome relativo. Está se referindo a caminho. Então, nesse caso, veja que a gente não vai utilizar esse porquê separado e sem acento só no início de frases interrogativas, não, tá? A gente utiliza em frase interrogativa direta, que vai ser no início da frase. A gente vai utilizar esse porquê separado e sem acento em frases interrogativas indiretas, o porquê vai estar ali na posição intermediária da frase. E todas as vezes em que eu puder substituir o porquê por pelo qual ou por qual. Tá bom? Agora vamos ver o porquê junto e sem acento. Gente, o porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção, tá? Pode ser uma conjunção explicativa ou causal. Você vai introduzir com esse porquê junto e sem acento uma explicação ou uma causa. Quando eu digo assim, eu não gosto de açúcar porque faz mal. Veja, você consegue entender que esse porquê eu estou iniciando, eu estou introduzindo uma explicação? Eu não gosto disso, por que isso? Eu não gosto de açúcar, por quê? Deu uma explicação? Porque faz mal. Então, todas as vezes em que eu for atribuir, que eu for falar, que eu for dar uma causa ou uma explicação de alguma coisa, eu vou utilizar esse porquê junto e sem acento. Ele só serve para isso, gente. Não importa a posição em que ele esteja, início, meio ou final de frase, tá bom? Ele sempre vai estar, final de frase a gente não vai encontrar, né? Que a gente não começa a explicar, você não começa a dar uma explicação ou uma causa e deixa só o porquê lá soltinho no final. Então não importa se ele vem no início ou no final da frase, no meio da frase, perdão. Esse porquê, ele sempre só vai servir para isso, para atribuir uma explicação ou para atribuir uma causa. Então ele é junto, você vai escrevê-lo junto e você vai escrevê-lo sem acento, tá bom? Esse aqui não tem maiores detalhes. Quando é que eu vou escrever o porquê separado e com acento? Esse aqui você também já sabe. Quando eu fizer a pergunta no final da frase. Final de frases interrogativas. O almoço não foi servido por quê? Eu tenho a opção de colocar esse porquê no início, porque o almoço não foi servido. E aí você sabe que ele é separado sem acento, porque é uma frase interrogativa direta. E eu também posso utilizá-lo no final. O almoço não foi servido por quê? Veja que quando você pronuncia esse que no final da frase, ele é tônico, ele é forte. Por isso que tem o acento. Então, o almoço não foi servido por quê? É uma pergunta que eu estou fazendo, só que o porquê, ele se deslocou lá para o final da frase, né? Da minha pergunta. Então, todas as vezes em que você precisar colocar esse porquê no final de uma pergunta, ele vai ser separado e com acento, tá bom? Esse aqui também eu acredito que você não tem muita dificuldade. Talvez o porquê que tenha causado um pouco mais de dúvida em relação ao uso tenha sido esse daqui, porque ele não é tão comum, né? E o porquê junto e com acento é um substantivo, gente. Tá bom? Tem o mesmo valor, tem a mesma significação de motivo,
razão. Sempre, sempre, sempre estará acompanhado de artigo, tá? Sempre virá acompanhado de artigo. Não sei o porquê de ele ser assim. Olha, por que eu coloquei esse porquê aqui junto e com acento? Veja que ele está precedido de artigo. E quando você coloca a palavra motivo, razão, a frase fica com sentido. Eu não sei o motivo de ele ser assim. Eu não sei a razão de ele ser assim. Então, esse porquê, ele sempre vai ser escrito junto e com acento, porque ele é um substantivo, ele vai estar precedido de artigo e ele vai equivaler, ele vai ter a mesma significação de motivo ou razão. Esse aqui eu sei que você sabe e é fácil esse, né? O que eu acho que ainda pode causar uma dúvida é justamente essa situação aqui. Então, anota e depois a gente vai fazer algumas questões, tá bom? Agora, a gente vai ver as expressões enfim junto e enfim separado, tá? Gente, o enfim junto enfim junto é um advérbio de tempo, né? E você pode substituir por finalmente, por último, para finalizar. Sempre vai dar uma ideia de tempo, tá bom? Enfim, ele tem valor de advérbio. Enfim, junto. Advérbio de tempo. E você poderá substituir pelas expressões finalmente, por último, para finalizar, em suma. Quando eu digo assim, enfim, conseguimos terminar nossa pesquisa. Veja. Enfim, conseguimos terminar nossa pesquisa. Olha, o enfim aqui é junto. Por quê? Porque esse enfim, ele tá me dando uma ideia de tempo e ele está se referindo a um verbo. Então, quando você puder substituir por finalmente, por último, para finalizar, você vai colocar esse enfim junto, tá? Ó, finalmente, conseguimos terminar nossa pesquisa. Em suma, conseguimos terminar nossa pesquisa. E esse enfim separado, gente, em fim. Esse enfim separado também é uma locução adverbial de tempo. E você pode substituir pela expressão no final de. Olha, também é uma locução. Por que locução? Lembra o que eu expliquei? Veja,
enfim é um advérbio. Por que é um advérbio? Porque eu só tenho uma palavra. Só que veja que... Deixa eu apagar esse aqui. Veja que esse enfim tem duas palavras. Já não é mais um advérbio, agora é uma locução adverbial. Então, enfim é uma locução adverbial de tempo. E você pode substituir por no final de. Locução adverbial de tempo. João está em fim de carreira. Esse enfim, agora eu escrevo separado, porque significa no final de. Olha, João está em fim de carreira. Por que eu escrevi separado? Porque eu só posso substituir pela expressão no final de. Então, o enfim, todas as vezes em que você puder, os dois significam tempo, tá, gente? Um é advérbio, o outro é locução adverbial. E os dois, ambos, eles dão essa ideia de tempo. Só que, enfim separado, ele só pode ser substituído por uma expressão, no final de. No final de alguma coisa. O enfim, junto, ele pode, também tem a ideia de tempo, ele pode ser substituído por finalmente, por último, para finalizar, em suma, tá bom? Ele pode ser substituído por outras expressões. O enfim separado, não. O enfim separado, ele só pode ser substituído por no final de. Tudo bem? Próxima expressão que causa dúvida. Seção. Seção. Eita. E seção. Você lembra quando utilizar cada uma? Lembra, né? Essa daqui é super fácil. Seção com 2 S's. O que é que seção com 2 S's significa? Significa reunião, significa período, significa encontro. Quando eu digo assim, sessão da tarde, período da tarde. A sessão dos deputados foi agitada. A reunião dos deputados foi agitada. Então, essa sessão aqui, gente, olha, que começa com S e tem 2 S's no meio, significa período, significa reunião, significa encontro. A sessão dos deputados foi agitada. Tá? Então, esse sessão com 2 S's vai significar período, reunião, encontro. Agora vamos ver o sessão com C cedilha. Sessão com C cedilha significa divisão, departamento, parte. Divisão. Departamento.
parte. Um exemplo. Visitei a seção de calçados. E o seção com C, gente? Eu tô explicando isso bem rápido porque eu tenho certeza que você já sabe. Seção com C e 2 S's significa ato de ceder, o ato de dar. A seção de brinquedos foi maravilhosa. Veja, gente, quando eu digo assim, a seção de brinquedos foi maravilhosa, esse seção aqui não quer se referir à divisão, departamento ou parte, não. Significa aqui ato de dar, o ato de dar os brinquedos, tá? O ato de ceder os brinquedos foi maravilhoso, tá? Então, o substantivo desse ato de ceder, dessa ação de ceder, dessa ação de dar, chama-se seção, tá bom? Esse aqui eu tenho certeza que você sabe. A seção de direitos foi trabalhosa. O ato de ceder os direitos, o ato de dar os direitos foi trabalhosa. Então, esse aqui eu tenho certeza que você sabe bem, tá bom? Agora, a gente vai ver se não junto e se não separado. Você sabe? Você tem conhecimento desse? Se não separado. E que letra feia. Piorou. Gente, o se não separado. Vou começar com se não separado. Se não separado. Esse se aqui, olha, é uma conjunção condicional. Expressa uma condição. E esse não aqui é um advérbio. Quando você vai escrever esse ser não separado, é quando você está impondo uma condição. Significa caso não, quando não. Quando eu digo assim, se não fizer sol, se não fizer sol, não iremos à praia. Olha, esse senão aí, ele é separado, porque eu posso substituir por caso não. Aqui é uma imposição de condição, gente. Caso não faça sol, não iremos à praia. Porque esse se aqui, ele tem que separar do advérbio, porque ele é uma conjunção que está exprimindo uma condição, tá bom? E o senão junto? Quando é que a gente vai utilizar o senão junto? O senão junto pode ser uma conjunção alternativa ou pode ser uma conjunção adversativa, tá bom? Conjunção alternativa.
Meu Deus, que letra feia. Eu sei escrever. Conjunção alternativa ou adversativa. Tem sentido de a não ser quando ela for alternativa. Tem sentido de exceto, né, que você está alternando, você está procurando uma alternativa. Caso contrário, já é aqui. Caso contrário, do contrário, mas sim, mas. Veja, quando eu digo assim, coma, se não baterei em você. Coma, deixa eu tocar aqui coma. Esse senão, gente, é junto, porque tá me dando uma alternativa. Coma, senão baterei em você. Quando eu digo assim, coma, se não baterei em você, tanto tem um sentido adversativo, né? Eu estou mandando você fazer algo positivo, logo em seguida vem uma ação negativa. O coma é uma ação positiva. Bater em você é uma ação negativa, né? Então, o senão ele fica ali, meio que no campo, fazendo um papel adversário entre uma palavra e outra, entre um sentido e outro. Ou ele também pode me dar uma alternativa. Eu posso comer e aí não vou apanhar, ou eu posso não comer e aí eu vou apanhar. Então, esse senão, ele tem um sentido de caso contrário. Sentido de do contrário. Tem sentido de ou. Por isso que a gente diz que é alternativo também. Porque quando eu expresso esse sentido ou, eu estou dando uma alternativa a você. Coma ou baterei em você. Então, quando a sua frase ela tiver esse sentido de alternância, de dar a você duas alternativas, ou ela tem esse sentido de expressar algo contrário, é porque você vai escrever esse senão junto. Esse senão separado, gente, ele só tem esse sentido, caso não, entendeu? Porque é quando eu vou ter uma condição, me foi imposta uma condição. Já aqui no senão junto, ele vai me dar duas alternativas para eu escolher, ou ele vai ficar ali no meio do campo fazendo esse papel de adversário. Vai me dar algo de sentido positivo e logo em seguida vai vir algo de sentido negativo. Então, o senão separado, ele expressa uma condição. E você pode trocar por caso não. E esse senão junto, ele pode ser uma conjunção alternativa, vai me dar alternativas para eu escolher. Você pode trocar por ou, caso contrário, do contrário. Ou você vai ter essa oposição, essa adversidade, esses sentidos contrários. E você pode substituir por caso contrário, do contrário, mais sim, mais, tá bom? Esse aqui também é fácil, eu acredito que você sabe, que você lembra bem. Agora vamos olhar uma outra expressão que ela causa bastante dúvida, que é, ao encontro de e de encontro a.
Olha, gente, ao encontro de, qual é o bizu que eu dou a você? Ao encontro de, começa com A. Então, significa acordo. Concordância. É o bizu que eu dou a você, tá? E fica bem para você usar essa expressão até em redação. E aí você só precisa lembrar desse bizu. Ao encontro de significa você estar de acordo, você concordar com o que foi dito. O prefeito vai ao encontro dos desejos do secretário. Minha mãe vai ao encontro ao encontro das ideias do meu pai. Ou seja, minha mãe concorda com as ideias do meu pai. E diferente é o de encontro a. É o mesmo bizu aqui, ó. De encontro a. De, ó, começa com D. Você vai lembrar de desacordo. Discordância, ou seja, não concorda com as ideias. Então, quando eu digo assim, as ideias do prefeito vão... Hoje eu tô ruim para escrever, que letra horrorosa. Vão de encontro a as do povo. Veja, quando eu digo as ideias do prefeito vão de encontro a... Gente, aqui é porque ele vai contra. Aqui é desacordo, não concorda. Agora, se tivesse as ideias do prefeito vão ao encontro das ideias do povo, aí, ó, é porque as ideias do prefeito concorda com as ideias do povo. Você só lembra desse bizu aqui, que é muito fácil de você lembrar. Olha. Começou com A, ao encontro de é acordo. Começou com de é desacordo, tá bom? Mais um vencido. Eu tenho certeza que você já conhece essas expressões. Nossa próxima expressão é onde e aonde. Olha, gente, muita gente utiliza de maneira indevida, de maneira incorreta, esses pronomes relativos aí, tá bom? Onde é um pronome relativo. Eu queria rosa. Pronto. Olha, onde é um pronome relativo que você só pode utilizar para se referir a lugar. Onde é um pronome relativo que ele foi criado para se referir a lugar, seja um lugar físico, um lugar existente que você toca, que você sabe que existe, ou um lugar virtual que você criou na sua cabecinha, tá? Mas tem que se referir a lugar. E esse pronome onde, ele só pode ser substituído por uma expressão, em que, tá bom?
Então preste atenção aqui. O onde, gente, é um pronome relativo, mas é um pronome relativo que ele só pode ser usado para se referir a lugar, tá bom? Quando eu digo assim, a casa onde moro é grande. Veja aqui, olha esse onde. Esse onde aí está se referindo à casa, que é lugar. Então, esse onde aí, ele foi empregado corretamente. Onde ele só foi feito para se referir a lugar, tá bom? Então, você não pode dizer assim, foi lindo o espetáculo onde falava de Jesus. Olha esse exemplo aqui. Vamos voltar aqui logo a esse exemplo aqui, ó. A casa onde moro é grande. Veja só. A casa onde moro é grande. Esse onde está se referindo à casa que é lugar. E você ainda pode substituir por em que. A casa em que moro é grande. Percebeu? É todo ajustado, está se referindo a lugar. Agora, vamos ver aqui esse exemplo. Foi lindo o espetáculo. Foi lindo o espetáculo é a mesma coisa de show, né? Foi lindo o espetáculo onde falava de Jesus. Gente, quando a gente para e pega esse pronome onde, a primeira coisa que você tem que pensar tem que falar de lugar. Tem que falar de lugar. Não falou de lugar, ele foi mal empregado. Aí eu vou e pergunto assim, foi lindo o espetáculo, foi lindo o show. É um lugar ou é uma apresentação? É uma apresentação, não é lugar. Foi lindo o espetáculo. Espetáculo é uma apresentação, é um show. Não é lugar. Por isso que esse onde está mal empregado. Ele foi mal empregado. Ele está errado. Aqui você pode utilizar um outro pronome relativo. Você poderia utilizar foi lindo o espetáculo. Que é um pronome relativo universal. Você se refere ao termo anterior, né, que no caso está se referindo a espetáculo, e o que ele pode se referir a pessoas, coisas, objetos, animais. Depois a gente vai ver que o quem, que é outro pronome relativo, ele só serve para se referir a pessoas, né? Cada um tem a sua utilização. É igual esse pronome relativo onde. Esse pronome relativo onde, ele vai se referir à palavra imediatamente anterior, mas só pode utilizar o onde se for para se referir a lugar, tá bom? O que é o pronome relativo universal. Você vai se referir ao termo anterior e pode ser coisa, objeto, animal, situação, qualquer substantivo, tá bom? Então veja, foi lindo o espetáculo que falava de Jesus. Agora tá correto. Você não pode utilizar o onde, por quê? Porque o onde, ele só pode ser utilizado para se referir a lugar. Espetáculo não é lugar. Espetáculo é uma apresentação, é um show, tá bom? Você entendeu? Espero que sim. Vamos ver agora o uso do aonde. Foi isso? Foi. Onde e aonde. Outra informaçãozinha aqui a respeito do onde. Veja que o onde, ele sempre vai se referir a um lugar físico ou virtual, mas é um lugar fixo. Não demanda movimento. Você não precisa se movimentar para se referir àquele lugar. Diferente do aonde. O aonde, ele também vai se referir a lugar, mas esse aonde nasceu o pronome relativo onde e dá
preposição a. Esse a aqui, gente, ele surge por quê? Porque o verbo que vem posterior a esse onde aqui, ele exige essa preposição a. Então, quando eu digo assim, ó, preste atenção. Onde você vai? Você vai me dizer que está errado e eu vou dizer que você está certo. A construção correta não é onde você vai, porque eu não estou me referindo a um lugar fixo. Veja que agora esse verbo ir, ele denota movimento. E quem vai, vai a algum lugar. Você percebeu que o verbo que veio depois do pronome relativo, ele exige essa preposição a? Pois é, aí essa preposição a, ela vai se unir ao pronome relativo. Porque quando a gente for estudar os pronomes relativos, nós vamos entender que toda a exigência do verbo que vem posterior ao pronome relativo, essa preposição ela tem que vir para imediatamente, a forma anterior ao pronome relativo. Tem que vir para imediatamente antes do pronome relativo. Só que vamos com calma, tudo no seu devido tempo, tá? Então, veja. Quando eu digo aonde você vai, agora está correto. Por que agora está correto? Porque quem vai, vai a algum lugar. E esse a, que é uma exigência desse verbo, aí vai, no caso, né, do verbo ir, ele tem que vir para imediatamente antes do pronome relativo. Então, quando o verbo, ele denotar movimento e ele exigir essa preposição a, você vai usar aonde. Aonde você foi? Aonde você vai? Pronto. Então, essa exigência de preposição, a gente vai colocar antes do pronome relativo, tá? E você já entendeu que tem que se referir a lugar. Não esqueça, porque o pronome relativo, onde, ele só se refere a lugar. Por isso que construções desse tipo aqui, ó, elas são erradas, tá bom? Mais uma expressão que causa dúvida é a expressão afim separado e afim junto. Eu não sei como tá ficando para você, espero que esteja bem, se bem que hoje a minha letra está horrível. Não sei o que aconteceu, mas eu espero que esteja tudo bem. Gente, olha, esse afim separado, ele dá uma ideia de objetivo, de finalidade, de propósito. Aqui você propõe se fazer. Então, veja, afim significa objetivo. Finalidade. Propósito. Então, quando eu digo assim, ela comprou um casaco a fim de não sentir frio. Não sei por que, só exemplo grande, né? Ela comprou. Minha letra hoje, ela tá imperdoável. Ela comprou um casaco a fim de não sentir frio. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas expressões, porque são expressões que você pode utilizar tranquilamente na sua redação e não vai correr o risco de você errar, de você ficar em dúvida. Então, alguém aí deve estar dizendo, eita, que aula chata, que aula besta. Gente, mas são expressões que elas causam dúvida,
né? No dia a dia, no nosso uso no dia a dia. Então, eu preciso de que você preste bastante atenção, porque você vai fazer uma redação e você não vai poder correr o risco de estar perdendo ponto por besteira, né? Por que besteira? Porque você tá com a aula, tá bom? Você tá com a aula aí, depois eu vou mandar um mapa mental para você e é decorar. Meu amor, você não tem uma outra opção. Ou você vai continuar fazendo tudo de forma displicente, né? Fazendo só o meia boca, ou e não passar, ou você vai sentar, levar a sério o seu estudo para poder passar. E eu não acredito que você vai deixar passar a oportunidade de passar no concurso da PM, passar no concurso da Polícia Civil aqui em casa, né? Obviamente que essa aula ela não serve só para o concurso da Polícia Militar, para o concurso da Polícia Civil, porque português ele é básico. O português que é cobrado em uma prova de ensino fundamental é o mesmo português que é cobrado em uma prova de juiz, tá bom? É o mesmo português. Então, eu falei diretamente nesses concursos de Polícia Militar e Polícia Civil, porque são os concursos aqui de Pernambuco. Polícia Militar, o que está aberto agora, mas a gente vai ter concurso aí da Prefeitura de Salgueiro, né, de Verdejano já tem uma nova recomendação, a gente não sabe. Em vez de falar em João, fale em Pedro. Olha, eu não sei se ficou muito clara a explicação, mas veja, ao invés de, gente, você não tem opção, você só tem aquela situação determinada. Então você tem que fazer aquilo. Ou seja, foi dada a você como uma obrigação. Só que quando você não faz, você faz ao contrário de alguma coisa. E aí nessa situação você vai usar o ao invés de, tá bom? Já o em vez de, você tinha várias possibilidades. Só que no lugar de escolher uma, você escolheu a outra, tá bom? Tem uma ideia de substituição. Eu substituí essa opção por essa opção. Aí eu uso em vez de. Veja, em vez de falar em João, fala em Pedro. Mas eu tinha a escolha, tá bom? No ao invés de, você não tem essa escolha. Você só tem aquela opção para você fazer. E você deveria fazer, né? Aliás, você não tinha opção. Você só tinha aquela única situação para fazer, só que você decide não fazer. Você faz o contrário do que você deveria fazer. Aí você vai utilizar a expressão ao invés de. Já no em vez de, você tem possibilidade, só que no lugar de uma escolha, você escolhe a outra. Aí você vai utilizar em vez de, que significa, que dá essa ideia de substituição, tá bom? Não é difícil, gente. É porque se eu for só explicar a você que em vez de você usa no lugar de e ao invés de você usa ao contrário de, já é o que tá aí, é o que todo mundo explica. Então eu tinha que explicar a você de onde surgiu esse ao contrário de e de onde surgiu esse no lugar de, para que facilite o seu entendimento. Então esse ao invés de dá uma ideia de oposição. Você tinha que fazer isso, mas você fez aquilo. Tá bom? Era uma obrigação. Você tinha que fazer isso, mas você fez aquilo. E no em vez de, você não tem uma obrigação. Você tem escolha. Então, tanto faz você escolher um ou outro. Um no lugar do outro. Tá bom? Vamos ver agora. Deixa eu ver aqui outra que causa dúvida. Tampouco e tão pouco. Você já ouviu essa expressão? Laranjinha. Tampouco e gente, o tampouco, essa primeira opção aqui, ó,
Eita. Esse tampouco vai significar também não. Significa nem. Olha. Nem. Também não. Quando eu digo assim, Maria, eu sou muito criativa, né? Para dar exemplo, Maria, acho que eu já falei em festa em algum lugar de novo. Maria não foi, vamos falar em jantar agora. Mudou muita coisa, né? Maria não foi ao jantar. Tampouco o irmão. Pronto. Maria não foi ao jantar, tampouco o irmão. Você vai lembrar que esse tampouco aí, ele vai ficar junto quando você puder substituir por nem. Lembra que tampouco é uma palavra só, nem é uma palavra só, tá bom? Então, esse tampouco aqui, você pode substituir por nem. Maria não foi ao jantar, nem o irmão. Tampouco é uma palavra só, nem é uma palavra só, tá bom? E deixe-me... A gente só ia ver isso nas conjunções coordenativas, mas eu vou logo falar com vocês. Gente, esse nem aqui significa e não. Tem valor aditivo. Então, o i, gente, já está embutido nessa conjunção aí. Aí tem gente que fala assim, Pedro não foi à festa e nem o irmão. Gente, tá errado. Não faça construção desse tipo. O correto é, qual foi o exemplo? João não foi à festa, nem o irmão. Não existe essa expressão e nem. Então, todas as vezes em que você vir essa expressão e nem, vá lá e conserte, tá? Não existe essa expressão e nem. Por quê? Porque o i, ele já está embutido no nem. Esse e nem nasceu da junção de e não. Nem significa e não. Então, quando você diz e nem, você está sendo redundante. Você está dizendo e não. Tá bom? Então, nem significa e não. Por isso que é errado eu dizer Maria não foi ao jantar e nem o irmão. Tá errado. Não existe e nem, tá? Eu vou colocar aqui. E nem. Errado. É nem, só nem, tá? Maria não foi ao jantar, nem o irmão. Maria não foi ao jantar, tampouco o irmão. Então, esse tampouco aí, gente, é juntinho. Só tem uma palavra, igual ao nem, tá bom? Agora, o tampouco aqui separado, né? O junto já foi. Esse tão pouco, gente, significa muito menos. Muito menos. Dá uma ideia de quantidade, tá bom? Aqui dá uma ideia de quantidade. Aqui dá uma ideia de adição. Aqui dá uma ideia de quantidade. Quando eu digo assim, Joana comeu tão pouco arroz. Joana comeu muito menos arroz. Ou seja, ela comia em quantidades maiores, só que hoje ela comeu em quantidade menor. Então, esse tão pouco separado, você vai lembrar de muito menos, que também são duas palavras, tá bom? Tampouco só tem uma palavra, é a mesma coisa de nem, que também só tem uma palavra. E tão pouco junto, aliás, separado, são duas palavras, igual a muito menos. E dá uma ideia de quantidade. Sei que você já deve estar achando cansativa a aula, mas é muito necessário. Aquela expressão que você já tiver
que você já tiver familiaridade, que você já conhece, que você já sabe a significação, então você passa, tá? Porque ainda tem algumas. Então você passa, tá? Mas às vezes eu posso até dizer alguma coisa que você não lembrava, que você não sabia. Então, acelera o áudio aí, tá? A visualização, a forma como você vai visualizar o vídeo. Coloca de uma forma mais acelerada e vamos embora, tá bom? Porque não acabou ainda não. Gente, vamos ver agora traz com Z e traz com S. O traz com Z, gente, vem do verbo trazer. Então, toda vez que você for se referir ao verbo trazer, você vai escrever com Z. Professor, é tão óbvio, mas tanta gente ainda erra. Então, quando eu digo assim, traz com Z do verbo trazer. Um exemplo. Você traz antes de pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Tanto faz você traz meu livro ou você traz o meu livro amanhã. Você traz meu livro amanhã. Olha, gente, esse traz aqui é do verbo trazer, né? Do verbo carregar. Trazer é a mesma coisa de carregar. Então, você vai utilizar esse traz com Z. Agora vejam. Traz com S e acento. Ele, no caso, indica lugar. Posição. Ele estava por trás da porta. Ele estava detrás da porta. E esse detrás é junto ou é separado? A gente vai já ver. Mas esse traz com acento e com S vai indicar lugar, vai indicar a posição. Um lugar específico que fica na parte posterior de determinada coisa. Então, ele estava por trás. Ele saiu detrás. Aí, no caso, é detrás junto ou detrás separado? Ele saiu detrás da cortina. Ele saiu de trás. Por que trás, gente? Com acento e com S, porque indica o lugar. Foi o lugar de onde ele saiu. Então, no caso, você vai utilizar esse traz aí, que não é mais do verbo trazer. Ele indica lugar com acento e com S. Tá bom? Difícil? Não, né? Esse aqui era até meio que intuitivo. Mas a gente agora vai ver o detrás junto e separado. Professora, eu já não aguento mais. A gente tá só começando bem. A gente está só começando. Olha, detrás. Gente, essa regra que eu vou ensinar agora é o mesmo entendimento, tá bom? É o mesmo entendimento de detrás junto, detrás separado. Acima junto, acima separado. Embaixo junto, embaixo separado. É a mesma regra, tá? Então, foque aqui e preste atenção, tá? Luciana, eu nunca vi detrás junto. Eu só escrevo de trás separado. Olha, detrás é um advérbio de lugar. Junto.
É a mesma coisa de atrás. E você sempre vai utilizar detrás junto todas as vezes em que você perguntar o verbo onde. Presta atenção. Quando pergunto onde. Você vai já entender isso aqui, tá? E detrás, separado, também é advérbio de lugar. E você vai utilizar sempre que você perguntar o verbo de onde. A letra não colabora. Professora, nunca vi ou ouvi ou li esse detrás junto. Eu sempre vejo detrás separado. Você agora vai aprender a escrever correto. Veja, a gente vai utilizar o detrás junto sempre que você perguntar o verbo onde. Como assim, professora? Olha. As crianças viajam no banco. Pronto. Preste atenção aqui. Quando é que eu vou utilizar o detrás junto? Todas as vezes em que eu perguntar o verbo onde. Você vai lembrar que detrás é uma palavra só e onde é uma palavra só. Olha o exemplo que eu dei aqui. A gente volta já para aquele exemplo. E olha aqui, ó, detrás. São duas palavrinhas. Aqui também, ó, são duas palavrinhas. Vamos aplicar isso aqui na prática. Gente, eu criei esse bizuzinho para ver se facilita a sua vida. Quando eu digo assim, olha, as crianças viajam onde? Você tá vendo que eu só perguntei ao verbo onde? Eu não perguntei ao verbo de onde? Você acha que faz sentido eu dizer, as crianças viajam de onde? No banco de trás. Ou as crianças viajam onde? No banco de trás. Você tá vendo que só faz sentido eu perguntar sobre o lugar onde as crianças vão viajar? É onde. Então, você vai perguntar o verbo onde. As crianças viajam onde? Aí eu tenho a resposta aqui, ó, o lugar. No banco de trás. Então, esse de trás aqui, gente, ele é junto. Porque eu fiz a pergunta onde. Só uma palavra, só uma palavra. Vamos olhar aqui o outro exemplo. De trás, né? Quando eu perguntar de onde, aí eu vou usar de trás. Duas palavras, duas palavras. As crianças surgiram de onde? Tá vendo que eu perguntei? As crianças surgiram de onde? Olha aqui a resposta. De trás do sofá. Mas para eu chegar a essa resposta, eu tive que fazer essa pergunta ao meu verbo. Foram duas palavras. Então, a resposta são duas palavras. Gente, você vai aplicar... Vamos olhar aqui esse exemplo. Ele saiu de onde? Tá vendo que eu fiz, ó, duas perguntas? A resposta, duas palavras. A minha pergunta, duas palavras. A minha resposta, duas palavras. Ele saiu de onde? De trás da cortina. Aí tem que ser separado, porque eu fiz a pergunta com duas palavras.
É um bizuzinho que eu passo para vocês. Se você aplicar esse bizu, você nunca vai errar. Nunca vai errar. Esse mesmo bizu, você consegue aplicar em acima junto e acima separado. Se você perguntar, digamos, ao verbo, e você tiver a resposta onde, só uma palavra, então acima é junto. Se a resposta que você vai perguntar ao verbo são as duas palavrinhas de onde, então é acima separado. Você vai perguntar ao seu verbo onde, só uma palavrinha, então é embaixo junto. Uma palavra com uma palavra. Mas você vai perguntar ao seu verbo de onde e a sua resposta vai ser o quê? Duas palavrinhas. Então, perguntou onde, você só vai usar uma palavra, é porque a palavra é junta. Você perguntou de onde, duas palavras, é porque a resposta são duas palavras. Será que você conseguiu compreender? Gente, foi a forma mais fácil que eu encontrei para levar esse conhecimento para você. Então, veja, eu vou passar aqui duas frases e você vai me dizer se é detrás junto ou detrás separado, tá bom? Aplica essa regrinha, esse bizuzinho que eu ensinei a você. Eu vou mandar um material escrito e tem várias questões, tá? Mas vejam essas duas aí, veja se vocês conseguem responder. Faça uma pergunta ao verbo. Se você faz com uma palavra só, é porque a resposta escrita é uma palavra só. Se você faz a pergunta ao verbo usando duas palavras, é porque você na resposta vai usar duas palavras. Veja aí, pause o vídeo e responda. Vamos lá. Eu sei que você pausou para poder responder. Então, vamos lá. As crianças se esconderam onde? Ou as crianças se esconderam de onde? As crianças se esconderam onde? Veja, eu uso uma palavra só. As crianças se esconderam onde? Eu não usei só uma palavra, então a resposta vai ser só uma palavra. Então, você vai dizer se esconderam detrás. Junto, eu usei a pergunta de uma palavra só. A resposta é de uma palavra só. Agora eu pergunto, a bolsa foi retirada onde? Ou eu digo assim, a bolsa foi retirada de onde? Eu vou dizer o quê? De onde? A bolsa foi retirada de onde? A bolsa foi retirada, veja que eu utilizei duas palavras. Então, a resposta vai ser duas palavras. A bolsa foi retirada de trás do armário. Olha que coisa linda. Eu agora vou dar o exemplo para você aplicar com embaixo, junto e embaixo separado. Gente, é o mesmo manejo. Você perguntou onde? É uma palavra só, então embaixo é junto. Você perguntou de onde? Veja, eu usei duas palavras, então você vai usar a resposta duas palavras, embaixo separado. E a mesma coisa vale para
acima, tá? Deixe-me ver aqui 2 frases. Lá vai a mulher trocar a cor das canetas. Aqui vocês vão preencher logo com embaixo. É porque a mente ela vai funcionando para encontrar exemplo, embaixo junto ou embaixo separado. Então, preste atenção aí nesses exemplos. Você vai pausar o vídeo para responder. Você vai fazer a pergunta onde ou de onde. Se você perguntar onde, você vai usar embaixo junto. Se você perguntar de onde, você vai usar embaixo separado. Vai respondendo essa daí enquanto eu vou escrevendo as outras, tá? Agora é com acima junto ou acima separado, tá? Deixa eu me colocar aqui. Pronto. Respondam se é embaixo junto ou embaixo separado, acima junto ou acima separado. Respondam aí. Pause o vídeo e responda. Vamos lá, corrigir? Pronto. Quando eu pergunto, o rato está de onde? Ou o rato está onde? O rato está onde? Então, eu perguntei com uma palavra só. A minha resposta vai ser de uma palavra só. Então, aqui é o rato está onde? Embaixo da cama. Uma palavra só. O vizinho do andar onde? Ou o vizinho do andar de onde? De onde, concorda? De onde? De qual andar? De onde? Então, eu utilizei 2 palavras. A resposta também será com 2 palavras. E acima junto e acima separado. A bolacha está de onde? Ou a bolacha está onde? A bolacha está onde?
A bolacha está... Eu usei uma palavra só. Então, a resposta também vai ter uma palavra só. A bolacha está acima dessa prateleira. A casa inteiro, de baixo a cima. De onde a de onde? Veja. A casa... Eita, gente. Inteira. Meu Deus, a gente vai consertar, fica pior. A casa inteira, de onde? Ou a casa inteira onde? Veja que é de onde. Por quê? É de tal lugar a tal lugar. Então, eu utilizei duas palavras. Então, a resposta vai ser com duas palavras. De baixo a cima. Está infestada de insetos. Aprendeu? Eu sei que você está feliz, porque eu sei que você aprendeu. Você sabia utilizar bem essas expressões? Ou eram expressões que não causavam dúvidas a você? Bora lá. Vamos continuar, né? Gente, vamos ver agora as expressões. Demais junto, demais separado e ademais. Já ouviu essa expressão ademais? Gente, esse demais junto significa exagero, significa muitos. Pode indicar os outros também. Como assim, Luciana, os outros? Sim, quando você forma uma frase assim do tipo: Joana estava esperando os demais colegas. Joana estava esperando os outros colegas. Então, quando você puder substituir esse demais por outros, os outros, é porque você vai utilizar esse demais juntos, tá? Você sabia disso? Olha, perdoem a letra, definitivamente eu já entreguei a Deus. Essa letra horrível do jeito que está hoje, viu? Não sei o que foi. Entreguem a Deus. Então, quando eu digo assim, eu comi demais. Esse demais aqui, gente, ele é um advérbio de intensidade, porque significa exagero, tá intensificando o sentido do meu verbo. Veja, eu não só comi, eu poderia dizer eu comi. Você entender a mensagem. Mas quando eu digo eu comi demais, veja que eu estou acrescentando uma circunstância de intensidade a esse meu verbo. Eu não só comi, mas eu comi demais, eu comi de forma exagerada, eu comi muito. Então, esse demais aqui, ele é escrito junto porque ele está exercendo um papel de advérbio. Aqui não tem dificuldade, né? Toda vez que esse demais ele estiver atribuindo uma característica a um verbo, não se preocupe que a gente vai estudar isso. A um adjetivo, ela é bonita demais. Ou a um advérbio, ele vai ser um advérbio. Gente, advérbio, falando de advérbio, sim, quando eu digo assim, ela é, deixa-me ver aqui, ela mora longe demais. Olha, esse longe é um advérbio de lugar. Eu poderia só dizer ela mora, mas eu preciso acrescentar onde.
eu preciso dar uma ideia de lugar a esse mora. Aí eu já disse o quê? Eu coloquei um advérbio. Ela mora longe. Pronto, aí eu já tenho um advérbio. Mas ela não só mora longe, ela mora longe demais. Veja que ao meu advérbio eu acresci um outro advérbio de intensidade, porque ela poderia só morar longe, mas ela mora longe demais. Então é um advérbio que dá circunstância a outro advérbio. Ok? Não se preocupe não, que a gente vai ver isso com muita calma. Então esse demais, gente, junto, ele vai ser utilizado quando ele estiver exercendo esse papel de advérbio, que no caso ele vai intensificar o sentido da palavra que ele está modificando. E ele também pode substituir o termo os outros. Quando eu disse, qual foi o exemplo que eu dei? Joana estava esperando os demais. Ou seja, Joana estava esperando os outros. Quando você puder fazer essa substituição, é porque esse demais, ele é junto. Agora vamos ver o demais. Meu Deus, ela tem algum problema. Esse demais separado. Gente, esse demais, ele significa a mais e é o oposto de menos. Significa, isso aqui também eu acho que você sabe, significa a mais. Oposto. Antônimo fica mais fácil para você lembrar. Contrário. Vamos facilitar. Contrário de menos. Eu digo assim, ela comprou uma roupa que não tinha nada demais. Esse demais, preste atenção, ó, não está se referindo a verbo, adjetivo ou advérbio, não. Nada, gente, é um pronome indefinido. Então, esse demais aqui, ele significa a mais. Ela comprou uma roupa que não tinha nada a mais, ou seja, não tinha nada de diferente. E significa, é o oposto de menos. Ela comprou uma roupa que tinha nada de menos. Veja aí, vocês do raciocínio lógico. Porque em raciocínio lógico, quando você diz eu não vou, não, é porque eu vou, né? É uma coisa assim do tipo. Então, quando eu digo que ela comprou uma roupa que não tinha nada demais, é porque esse demais, ele tem que ser separado, porque ele significa a mais. Veja, são duas palavras e o significado também de duas palavras. Demais separado a mais. É a mesma coisa de a mais, tá bom? Isso aqui eu acho que você sabia. Eu quero acreditar que você sabia disso. Então, é que a voz cansa. Eu já dei tanta aula hoje e estou aqui gravando. Ademais. Estou aqui, ó, uma sala de aula vazia. Dá pra ver, né? Eu acho que às vezes você pode se questionar o porquê de eu dar aula. Professora, por que você dá aula? Você já é policial civil. Gente, eu amo dar aula. Pode parecer
uma loucura, assim, uma insanidade, mas eu amo dar aula. Eu me sinto muito feliz quando eu sei que a minha aula ela vai servir de algum modo, de alguma maneira para ajudar você. Muitas vezes você se encontra aí angustiado, sem entender a disciplina de português, ou porque professor de cursinho renomado, né, tipo estratégia, GRAM, direção, eles não conseguem nivelar por baixo, né? Eles partem do pressuposto de que todo aluno que está estudando português, ele já tem um bom conhecimento de português, e aí eles começam a dar a aula ali, a dar aquele assunto, e eles vão falando como se estivessem falando para mestrados, como para pessoas que já tivessem um bom conhecimento, né, de língua portuguesa. E eu, quando eu comecei a estudar português, eu sentia muita dificuldade, né? Eu era muito boa na minha turma. Eu fui laureada no oitavo, que hoje é a oitava série, né? Eu fui laureada na oitava série, eu fui laureada no científico, que hoje nem existe mais, eu fui laureada no magistério, eu fui laureada em faculdade, e, mas minhas notas, assim, não era nada. Eu sempre fui muito estudiosa. Só que eu entendi que aquele conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos aí estudando no ensino médio, faculdade, gente, não serviria para qualquer tipo de concurso, né? Então, quando eu decidi me debruçar realmente sobre português, porque eu sempre amei, tanto que eu fiz letras por escolha, eu sentia muita dificuldade, porque os professores eles não conseguem ter essa empatia com quem está começando, eles não conseguem ter esse cuidado com quem está começando, sabe? Eles vão ensinando, eles vão explicando língua portuguesa como se você já entendesse, como se você já soubesse sobre aquele conteúdo. E a mesma coisa eu encontrei em redação, sabe? Eu assistia às aulas de redação e ninguém parava para me dizer o que era uma tese, né? Falava, porque a sua tese tem que estar na introdução e tal, mas não dizia o que era tese. Como eu ia construir uma tese se eu não sabia como construir uma tese? E aí, quando eu decidi... eu sou professora de língua portuguesa para concursos desde 2008. Meu Deus do céu, como eu sou velha. Enfim, não vem ao caso. E aí eu comecei a entender que eu precisava facilitar. Eu não queria que os meus alunos eles passassem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, eu tive esse entendimento de que eu precisaria facilitar. E aqui estou eu tentando facilitar a sua vida. Eu sei que em algum momento eu vou explicar de uma maneira que você não vai compreender de imediato. E aí eu quero que você fique à vontade para mandar mensagem, para tirar a sua dúvida. E português não é fácil. O professor de língua portuguesa que chega a dizer, olha, português é muito fácil. Não é, gente. Eu sou apaixonada pela disciplina, mas eu não vou dizer a você que é fácil. Porque não é. De fato, não é. São muitas regras, são muitas exceções. A forma como você escreve pode distorcer completamente o significado do que você imaginava. Mas eu tô aqui tentando facilitar a sua vida. Se eu em algum momento não facilitei, se eu em algum momento eu fui arrogante, grossa, soberba, me perdoe. Não agi de maneira intencional. E o meu objetivo aqui realmente é facilitar a sua vida. Porque quem me conhece, quem já assistiu a aula presencial comigo, sabe, né, que o meu desejo é de coração. Então, não tem escolha, tá? Você não tem escolha. É você parar, sentar e estudar. Não inventa métodos aí que o pessoal ensina para melhorar a aprendizagem. Não, você só melhora a aprendizagem realmente estudando. E estudando pode ser por meio de videoaula, não é através não, tá? Através de videoaula. Através você só usa quando você usa no sentido de atravessar, né? Venho através dessa carta, você não está atravessando a carta. Então você tem que utilizar a locução prepositiva por meio de.
venho por meio desta carta, por meio desta aula, né? Porque é o fim. Eu estou me utilizando daquele objeto para determinado fim. A gente nunca perde a oportunidade de ensinar, né? Então, que por meio dessa aula você encontre sentido para português, porque eu sei que você já entendeu que português é extremamente necessário, tá? Então vamos deixar aqui de conversa e vamos voltar à nossa aula. Gente, ademais é um advérbio de inclusão. Ou seja, quando você fala em ademais, é porque você vai incluir uma informação que você não falou antes. Tem o mesmo significado de além disso. Então veja, olha que conectivo maravilhoso para você usar na sua redação. Eu poderia dizer o seguinte: o hospital não abriu hoje. Ademais, as enfermeiras não vieram trabalhar. O hospital não abriu hoje. Além disso, as enfermeiras não vieram trabalhar. Olha que conectivo lindo. Eu uni uma oração à outra, utilizei um conectivo lindo e que tem o mesmo significado. E além disso, eu incluí uma informação que eu não dei na primeira oração. Eu fiz a inclusão de uma informação que eu não dei na primeira. Lindo, lindo, lindo. A partir de agora, que você coloque aí no seu caderninho para você começar a utilizar. Esse ademais, ele tem o poder de incluir uma informação que você não disse antes, né? Significa além disso. O hospital não abriu hoje. Ademais, as enfermeiras estão doentes. O hospital não abriu hoje. Além disso, as enfermeiras estão doentes. Lindo, perfeito. Veja se você conseguiu compreender. Então, a gente vai encerrar a nossa aula de teoria, né, dessas expressões que causam dúvidas, né, sobre como utilizá-las no nosso dia a dia. Eu vou mandar um exercício para que você pratique das bancas, né, com prioridade Sebrasp e Instituto AOCP. Quero que você pratique e caso você não tenha entendido, que você possa tirar suas dúvidas, tá? Até a próxima aula. Eu desejo que você renove as suas forças, tá bom? O cansaço não é eterno, esse cansaço vai passar, mas a vitória, ela é, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana ou um excelente final de semana e que você não abdique da sua preparação, tá bom? Até a próxima.